o que eu falei do Guia Alimentar Brasileiro, né? Que ele traz que a gente deve sim dar preferência para alimentos in natura. Então, na verdade, ele traz 4 classificações: do alimento in natura, do alimento minimamente processado, do alimento processado e ultraprocessado. Então, o alimento in natura são as frutas, os legumes, verduras, os tubérculos, enfim, refrigerados ou congelados. Às vezes a gente encontra ervilha congelada, tudo isso é o alimento in natura mesmo. O minimamente processado, gente, é o que realmente a gente só... Por exemplo, o feijão. Ele só é embalado, entendeu? Ele é feito uma lavagem, é feito uma seleção e aí eles embalam, tá? Minimamente processado seria isso também. Aí nós temos o processado e o ultraprocessado. Então, o processado ele já começa a passar por processos. Na verdade, é adicionado a ele açúcar, sal ou óleo, enfim. Um exemplo são os alimentos preservados em salmoura, ou fruta em calda, ou, sei lá, o palmito, milho enlatado. Então, isso já é um alimento processado, tá bom? E a sardinha e o atum também, eu já ia esquecendo. Referente ao atum, o atum ele é um peixe com muitos metais pesados e muitas pessoas me perguntam. Isso já é tema de post também, que eu vou fazer depois. Qual que é melhor, o atum light ou o atum em óleo? Então, pelo fato de conter esses metais, quando o atum ele está em água, esse metal ele fixa no atum, entendeu? Então, vocês vão estar consumindo esses metais, que é ruim para a nossa saúde. E quando é em óleo, é como se o óleo puxasse esse metal do peixe. Então, aí você tem que realmente drenar, não consumir aquele óleo que vem junto, tá? E realmente consumir o atum, tá bom? É uma dica que eu gostaria de dar aí para vocês. Então, esses são os alimentos processados, e tem vários. Extrato ou concentrado de tomate, molho de tomate é um alimento processado. Frutas cristalizadas, porque aí já adiciona açúcar nela, né? E ela também é embalada. Queijos, pães de farinha de trigo, pães, né, comum. Bolachas de água e sal é um exemplo, enfim. E o ultraprocessado, gente, ele já passa por muitos processos de fermentação e tudo mais. Então, por exemplo, biscoito, sorvete, é adicionado também açúcar, óleo, são alimentos congelados do tipo nuggets, salsicha, esses são os alimentos ultraprocessados, balas e guloseimas, bolachas, salgadinhos, tudo que é adicionado açúcar, óleo e gordura, é passado por um processo químico e também ele é modificado em termos de aroma, textura e o sabor dele, tá? Que nem, sei lá, se a gente pega um salgadinho, que hoje em dia até tem, de banana, a gente vê que ele é totalmente modificado, né? Porque não é a banana em si, é uma banana em filetinho, então ele é um alimento ultra processado. E ainda é adicionado ali açúcar, se tem um sabor mais doce, ou sal, enfim, tá? Foi um exemplo aí que eu quis dar pra vocês. Cereais açucarados também é um alimento ultraprocessado. Que mais? Aqueles temperos prontos. Nem fale nisso, tem muita gordura ali, além disso contém muito sódio. Gelatina também, isso é uma boa. Gente, a gelatina, eu tava até explicando para as meninas, a gente utiliza muito gelatina como forma de driblar aí a vontade do doce, mas contém muito corante na gelatina. Então, não é um alimento que a gente pode super apostar, né? Comer muito aí o dia inteiro ou comer sempre, tá bom? Deixa mesmo para de vez em quando, enfim, é uma forma de driblar, mas não é a melhor opção, tá? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vocês gostariam de perguntar de algum alimento? Outra coisa, vocês sabem a diferença entre diet e light? Alguém sabe me dizer? Oi, Lucas. A Mi também entrou, minha prima querida, a Cláudia. A Cláudia, eu via ela falando da gelatina. Então, alimentos diet são alimentos sem açúcar, certo? Que é indicado realmente para diabéticos ou para dietas com restrições de açúcar, tá?
Mas sempre diet é pra doente. Diet sem açúcar, isso. Não é pra doente, Mi. Então, mas ele é adicionado... Geralmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo do chocolate diet. O chocolate diet, eles retiram o açúcar, mas eles adicionam gordura para dar sabor para o alimento. E aí, será que é bom ou é ruim, né? Porque já que é adicionado açúcar para dar um sabor, enfim... Açúcar não, desculpa, gordura para dar um sabor, enfim, então não é muito confiável. Então tomem cuidado com essa questão do diet também. Muitas vezes as indústrias driblam essa questão, tá bom? E o light, isso mesmo, Ju, é baixa caloria, é para quem faz regime, sim. O light, ele é uma diminuição de algum ingrediente, então nem sempre é de baixa caloria, pode ser. Então, pode ser light em questão de caloria, light em questão de açúcar, por exemplo, pode ser diminuído de açúcar, ou quando a gente pega iogurte light, às vezes eles até colocam na embalagem, é uma diminuição de gordura do iogurte, entendeu? Então, prestem atenção nisso, que às vezes vocês acham que estão consumindo um alimento sem açúcar, e não, ele só diminui um pouquinho, mas o açúcar continua ali. Hoje eu até dei um exemplo para as meninas também de um achocolatado light, que ele estava escrito light, tantos por cento diminuído o açúcar, e aí quando você olhava a lista de ingredientes, o açúcar ainda estava em primeiro lugar. Então, cuidado com essa diferença, tá bom? Do diet light. Referente ao diet, Marcela, eu posso comer então um doce diet? Assim, eu não restringo, né, na verdade, mas pensa que às vezes ele pode conter um pouquinho mais de gordura do que um alimento comum, entendeu? Um doce comum, entendeu? O que a gente tem que pensar, gente, mesmo na questão da quantidade. É comer pouco para poder comer sempre, tá bom? O que mais que eu gostaria de passar para vocês? Então, deem preferência para alimentos mais naturais possíveis. Para de ficar com muita coisa industrializada em casa. Tentem sempre ir para o mais natural, tá bom? Ronaldo, meu primo. Tá bom, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre algum alimento que vocês gostariam de perguntar? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Uma coisa que eu gostaria de falar é sobre adoçante. Que a gente vê muitos adoçantes hoje em dia no mercado, né? Adoçantes e açúcar. E aí, qual é a minha conduta... Sim, Gi, vou falar, boa. Qual é a minha conduta referente a açúcar e adoçante? Não é que o adoçante realmente eu peço somente para diabéticos usar. A pessoa normal não pode usar? Pode. Mas o que vocês têm que entender, gente? Que o adoçante é uma substância modificada. É um alimento... algo que adoça, mas ele é modificado, ele é industrializado. E você tem que pensar o que é mais natural para o seu organismo. Então, hoje em dia, existe o açúcar demerara, o açúcar de coco, o açúcar mascavo. Então, o que eu sempre explico para os pacientes? De retirar o açúcar refinado, porque o açúcar refinado ele contém muita substância química. Para ele ficar branquinho, bonito daquele jeito, ele contém muita substância química. E já, por exemplo, o açúcar demerara, o mascavo, ele não passa por processo químico. Então, dê preferência para esse tipo de açúcar, tá? Caso você não tenha que restringir o açúcar. Por exemplo, pessoas que têm pré-diabetes ou diabetes, o ideal realmente mesmo é deixar de usar o açúcar e partir para adoçantes, tá bom? E o adoçante, ele também contém adoçantes industrializados e adoçantes que são modificados, né? E adoçantes naturais. Que aí, adoçante natural, hoje em dia, a gente já tem mais opções. A gente tem o stevia, a sucralose. O stevia, ele é a base de uma planta, da planta mesmo stevia. O sucralose, ele é a base da cana-de-açúcar mesmo, né? O xilitol. E também hoje nós temos a talmatina, que na verdade está sendo utilizada, que é um açúcar de uma frutinha. Ela é mais utilizado para adoçar alimentos mesmo docinhos, né? Doces diets. Hoje em dia a indústria já utiliza, mas não é comercializado pra gente, se eu não me engano, não sei se já criaram, enfim, porque essas coisas, gente, às vezes nutricionista não consegue acompanhar tanto assim a indústria.
Então, dei preferência mais para adoçantes naturais, tá? Quem preferir usar adoçantes, tá? Mas pensem sempre nisso. Prefira sempre o que é natural para o seu organismo, tá bom? Chá Feel Good. Ai, Ju, tô ali, meio termo. Lógico que entre um refrigerante ou um suco de caixinha e um chá Feel Good, né? É diferente, tá? O chá Feel Good é bem melhor, tá bom? Mas tem substâncias também ali químicas nele, tá? Eu nunca parei pra olhar a lista de ingredientes. Mas, enfim, tá? A família Resende em peso, eu tô gostando de ver, gente, é isso aí. A Gi perguntou a diferença, né, entre intolerância e alergia. Então, assim, intolerante à lactose, eu vou dar um exemplo. Nosso organismo, ele fabrica a enzima lactase, certo? E aí, essa enzima, ela pode estar sendo fabricada em baixa quantidade, por isso que a gente acaba sendo intolerante à lactose, porque quando a lactose entra, não existe tanta enzima para fazer a digestão, que a enzima é a lactase, e aí é onde a gente tem desconforto gastrointestinal, enfim. Agora, a alergia, aí já mexe com o sistema imunológico, tá? Os sintomas de intolerante é estufamento, diarreia, tem mais a ver com esses sintomas digestivos. Muitas pessoas têm refluxo também, enfim. Agora, a alergia aí já acaba sendo questões na pele, tem pessoas que vomitam também, enfim, porque mexe com o seu sistema imunológico, tá? Tem pessoas que fecham a glote e o nosso organismo, ele é inteligente, né? Então, quando uma pessoa consome, tem alergia a camarão. Aí ela comeu a primeira vez, aí só deu uma coceirinha na pele e pronto, passou. E aí depois ela foi e comeu mais uma vez o camarão. E o sintoma, gente, ele vai piorando cada vez mais. Aí, aonde já dá, a alergia da pele aumenta, ou já fecha a glote, ou enfim, aí já ocorre outros sintomas mais severos. Tudo bem, Gi? Ficou claro? De intolerância e alergia? Tá? Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer? A família Resende tá brigando aqui, né? Então é isso. Então prefiram alimentos in natura. Olhem bem esses rótulos, tá? Muitas pessoas me perguntam sobre duas coisas, na verdade. O arroz integral e o arroz branco. Se a gente for comparar hoje o arroz integral com o arroz branco, o arroz integral muitas vezes ele tem mais calorias, tá? Por quê, gente? Porque muitas marcas às vezes adicionam grãos nele para ele ficar mais nutritivo. Mas se a gente comparar os dois, o arroz branco é bem melhor. Por quê? O arroz branco é como a farinha branca. Quando a gente come, dá um pico de açúcar no nosso organismo. E esse pico de açúcar que acaba sendo prejudicial para o nosso tecido gorduroso. É onde a gente começa a acumular gordura, né? A mulherada vem para o quadril, coxa, enfim, o homem vem mais para o abdômen também, enfim. Então, e o arroz integral, ele não dá um pico de açúcar. A absorção dele é mais linear. Então, por isso que ele acaba sustentando por mais tempo e ele contém fibras, que ajuda na questão da saciedade e também do intestino. O arroz branco, ele quase não tem, tá bom? Fibras. É a mesma coisa do macarrão comum e macarrão integral. Muitas pessoas também me perguntam, qual que eu devo consumir? Gente, tem que parar e olhar o rótulo mesmo, tá? Porque não são todas as marcas que contêm farinha integral ali em primeiro lugar. Algumas contêm primeiro farinha branca e lá em segundo e terceiro que tá a farinha integral. Então, às vezes, pensando no preço, custo e benefício, às vezes nem vale tanto a pena, tá? E façam o que eu falei na outra live outro dia. Coloquem vegetais no preparo, melhora a questão do molho, associar junto à proteína, enfim, pensem sempre nisso, tá bom? Minha opinião sobre o whey, pra perder barriga, por favor. Mi, você é magra, Mi. Minha opinião sobre o whey protein. Eu gosto de whey, eu não sou contra. Eu só acho que aí tem que ver a questão do objetivo da pessoa. Por exemplo, se for emagrecer, aí o interessante é comprar o whey protein isolado, tá? Porque aí contém em maior quantidade a proteína mesmo. Por exemplo, o concentrado, ele já contém um pouco mais de carboidrato, um pouco mais de gordura. Então tem que ver qual é o objetivo da pessoa. Se realmente é emagrecer, prefiro isolado, ou então
ou se é ganhar peso, talvez o concentrado também é legal, enfim. Mas ele é muito legal, tanto para a questão de repor a proteína, porque às vezes a gente não consegue atingir, né, a quantidade de proteína diária. Depois de um treino eu acho ele fantástico, porque ele também tem BCAA junto, então ajuda na recuperação muscular. BCAA são aminoácidos. E aí ele ajuda na recuperação muscular, melhora a questão da dor também, enfim, por isso que eu acho bem bacana o whey. Eu passo para muitos pacientes, gente, para pessoal aí que ama um docinho à noite antes de dormir, um chocolate quente, enfim, eu passo para muitos pacientes nesse horário da noite, tá? Que eu acho incrível. Uma colherzinha de sopa diluída num pouquinho de água ou no leite mesmo, que aí a gente já consegue driblar essa vontade de chocolate. Sim, eu não conheço, eu não tô lembrada agora de marcas, mas tem alguns sim, eu já vi. Então procurem, porque tem muitos que tem muita coisa adicionada, realmente, já valeu por lembrar. E a Jéssica já trabalhou comigo, gente, então a gente segue sempre o mesmo raciocínio, né? Mas procurem o Clean Label, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida a mais. Então, nozes é bem difícil. Se for a nozes inteira, né? Porque às vezes ela vem quebradinha. Seria em torno de umas 3 unidades, enfim. Nossa, esse deve ser muito bom, Clean Label. Sim. Sempre as marcas que buscam mais alimentos naturais que as marcas de suplementos, eu digo. Que com certeza deve ter esse whey aí. Ai, obrigada, Mi. Carne vermelha, minha opinião. Não estou numa boa época para falar de carne vermelha, mas amém. Nossa, isso é um assunto para outra live. Na verdade, está programada para a semana que vem, Ronaldo. Você trate de entrar, que aí eu vou te enviar o link. A carne vermelha, eu acho ela fantástica, sim, porque ela contém todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa. Por exemplo, se a gente pensar no ovo, no peixe, no frango e na carne vermelha, qual desses três se assemelha mais com o nosso tecido muscular? Respondem aí, gente. Comparando o ovo com o peixe, o frango e a carne vermelha. Tempo. Renata falou carne vermelha. Mais alguém? Mais alguém quer dar uma opinião? Carne. A carne vermelha, Clau? Carne vermelha. A Adri, eu acho que já deve ter ouvido isso de mim. Sim, gente, a carne vermelha. Então, ela que contém a maior quantidade de aminoácidos que o nosso organismo precisa. Porque a carne, a proteína, ela é composta por aminoácidos. Tá? Então, prefiram não. Aí a carne vermelha você já vai comer numa quantidade ok. O frango, para ele acompanhar a quantidade de proteínas e aminoácidos, aí a gente tem que comer numa quantidade um pouquinho maior. O peixe é a mesma coisa também. E o ovo, nem se fale, ainda tem que aumentar um pouquinho mais, tá? Agora a carne vermelha ela é bem mais aproveitada pelo nosso organismo, além do que ela contém maior quantidade de ferro. Então, mulherada aí, que às vezes apresenta anemia, enfim. Eu falo mulherada porque a gente tem a questão do ciclo menstrual, enfim. Tá? Carne de porco, eu seleciono geralmente os cortes, então é melhor um lombo ou um filé mignon, suíno, enfim. Não como carne vermelha. A já virou vegetariana? Eu lembro que sua irmã era. Carne com casca, ovo, rei, depois da bariátrica eu não consigo tanto. Ah, agora que eu vi, eu conheço várias Cláudias que são minhas pacientes. A Cláudia, gente, ela tá tendo um resultado fantástico que ela fez cirurgia bariátrica. É outra pessoa. Parabéns, Cláudia. Obrigada por estar aqui. Tiago entrou aqui, gente, quer um coach que fala de negócios e tudo mais. Ele é o cara, sigam ele também. Então é isso, mais alguma dúvida, gente? Então, ó, dica de hoje, anota isso. Quando você for no mercado e for comprar algum alimento industrializado, pega a lista de ingredientes atrás e veja. O que está em primeiro lugar é o que contém maior quantidade, tá bom? Para comparar.
Tirei só a carne vermelha por enquanto, Gema, consumir ou não? Gema, geralmente eu costumo restringir para quem tem colesterol alterado, tá? Porque ela contém um pouquinho de colesterol. Tudo bem que ela contém vitaminas, tem vitamina B12, enfim, mas é só para quem tem alteração que eu costumo restringir, tá bom? Porque eu sei que dá dó de tirar a gema e jogar fora, eu entendo, gente. Arroz integral ou panço, eu não sei falar. Ju, eu acho que o integral, eu nunca comparei os dois, mas eu acho que o integral ele tem maior quantidade de fibras, mas nada impede de você variar, tá? De comer, sei lá, dia sim, dia não, enfim. Quem gostou, deixa mensagem, não esquece de falar, tá? Anotaram a dica, gente? E prefiram alimentos in natura ou alimentos minimamente processados. Vejam lá o post que eu fiz de mais mercado, mais feira e menos mercado, eu tô trocando tudo hoje. E, gente, comecem a observar o armário de vocês. Será que vocês estão consumindo mais alimentos industrializados ou alimentos in natura? Tá? Gente, vou pedir para vocês deixarem seu comentário lá no post, me dar um feedback, enfim. A Esté entrou aqui também, a Stephanie é incrível, é uma atleta lá do box do Sparta Cross, onde realmente eu atendo alguns pacientes, enfim. Obrigada, Esté, por estar aqui. Sim, o difícil é colocar em prática, mas a gente tem que colocar. Anota aí o bufo que eu vou dar agora pra vocês. Eu falei que eu não ia dar uma de coach aqui agora, mas eu vou dar. Gente, a gente sempre se espelha naquelas pessoas, ou a gente vê pessoas que teve um bom resultado na questão de peso, né? E que tá mantendo, enfim, porque bom resultado, gente, é aquela pessoa que consegue sustentar o peso perdido. Porque perder peso todo mundo sabe, né? É só fechar a boca, é só controlar a alimentação, enfim, mas o difícil é sustentar esse resultado. E para vocês conseguirem colocar em prática, pensa nessa pessoa que está sustentando o peso, pensa nessa mulher de sucesso que está conseguindo se manter magra. E aí, na hora que vocês pensarem, não, hoje eu vou comer um doce, é só você parar e pensar, não, aquela mulher de sucesso, aquela mulher que conseguiu alcançar o peso, ela não ia comer esse doce, ela ia ficar sem comer. Ou aquela mulher, ela levanta cedo pra ir pra academia. Não, então eu tenho que pegar e levantar agora. Ou aquela mulher não ia comer essa fritura agora, então eu não vou comer. Então, se vocês querem resultado, gente, a gente às vezes tem que ser um pouco racional e não emocional. Anotou o bufo aí? Anotou o Ju? Anotou isso? Tá bom? Então é isso, pessoal. Comentem lá no post que eu fiz sobre a live. Me dê um feedback. Se vocês tiverem algum assunto, alguma dúvida sobre alimentação ou algum assunto que vocês querem que realmente eu faça uma live, me envie no inbox, no direct, quer dizer, uma mensagem, tá bom? De temas que vocês sugerem, pra a gente continuar conversando cada vez mais e eu conseguindo ajudar vocês sempre, tá bom? Um grande beijo pra vocês, boa noite, gratidão por vocês estarem aqui comigo nessa sexta-feira, em plena 9h40 da noite, tá bom? Muito obrigada, pessoal, um beijo.